Boa tarde, vamos iniciar nossa audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2026. Então, a nossa audiência ela é respaldada num planejamento, onde planejamento é essencial, é o ponto de partida da nossa administração, eficiente, eficaz, pois a qualidade do mesmo ditará os rumos para a gestão, refletindo sempre no bem-estar da população. Os instrumentos de planejamento da administração pública, a base legal é o artigo 165, parágrafo 1º lá da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei 4.320, a Emenda Constitucional 25, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a nossa Lei Orgânica. Fizemos recentemente o Plano Plurianual, PPA, que é um instrumento de planejamento a longo prazo, para 4 anos, aprovado sempre no primeiro ano de mandato e passa a vigorar a partir do próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que nós estamos discutindo hoje, a LDO, é um instrumento de orientação a médio prazo para a elaboração do nosso orçamento, e ela passa a vigorar a partir de 1 de janeiro também, aonde vai trazer as metas que nós trouxemos lá no PPA. Então agora a gente tem que estar colocando novamente o que nós queremos. No PPA era para 26, 27, 28, 29, e agora a LDO é só para 2026. E depois, o outro instrumento de planejamento seria a LOA, que é a previsão, onde a gente vai fazer a previsão da receita, a fixação da despesa, aprovada em cada exercício, e ela passa a vigorar a partir do próximo exercício. Então, os instrumentos de planejamento, PPA, LDO, LOA, sempre um é para planejar, que seria o PPA, a LDO para orientar e a LOA depois para executar. As 3 peças orçamentárias, ela forma políticas públicas e programas de governo. E sempre as 3 peças orçamentárias, ela tem que estar ligada. Então, ela tem que estar contendo lá no PPA, trazer para a LDO e depois a gente fixar lá na LOA para poder estar executando. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é a definição de diretrizes estratégicas técnicas e políticas. Sempre a gente vai definir os objetivos do plano, a exposição circunstanciada dos programas a serem desenvolvidos para o exercício seguinte. Após apreciação em audiência pública, aprovação pelo Legislativo, sancionada pelo Executivo, a lei passa a vigorar, mediante a sua publicação no Diário Oficial, servindo de base para a elaboração da nossa lei orçamentária. Então, as prioridades sempre devem estar em consonância com o PPA, estabelecendo os programas e ações /meta a serem alcançadas no nosso exercício financeiro. Então, nós temos que ver o que existe no município, o que o município precisa, o que querem fazer, o que podem fazer, quais são as receitas, quais são as despesas, receita versus despesa, as definições estratégicas e a especificação de metas e prioridades. A súmula dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026. Temos que trazer as metas fiscais, as prioridades, a estrutura, as receitas, as despesas, parte de dívidas, de gastos e as disposições gerais. Nas metas fiscais temos lá metas de investimento, de crescimento das receitas, de corte de gasto, caso tenhamos que ter lá uma redução dos gastos, metas de crescimento do patrimônio, metas com maior valor de investimento em saúde, educação, social e outro, e metas de capacitação e qualificação profissional. As prioridades para 2026. Então, temos que sempre estar economizando,
qualidade dos serviços prestados, manutenção dos bens municipais, sempre investir em capital, pagamento da folha em dia, investimento nas áreas prioritárias e transparência dos atos administrativos. Nossa estrutura do orçamento é investir conforme a nossa estrutura física, investimento por secretaria, divisões e seções, conforme nós já temos isso já em lei, que é a nossa estrutura administrativa, e sempre obedecer os percentuais de investimento. As receitas, sempre buscar o maior crescimento da arrecadação e a maior economicidade na aplicação dos recursos. Já a despesa seria o maior investimento nos setores prioritários. Na dívida fundada, programar seus pagamentos de dívidas, se houver. Então, caso houver, a gente tem que estar programando. Investimentos municipais, planejar, orçar, executar, finalizar e depois de finalizado, prestar contas. Nas disposições gerais, um resumo mais sintético, trazemos a previsão das receitas em R$ 37.500.000, a fixação da despesa em R$ 37.500.000. Então, aqui hoje entra o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e todos os fundos municipais também. Aprovar as metas e diretrizes administrativas, diretrizes para buscar o melhor para atender a nossa população, atender a estrutura administrativa municipal, buscar parcerias com outras esferas de governo, executar o orçamento conforme programado, investir no mínimo 25% em educação, investir no mínimo 70% no Fundeb para pagamento da folha do magistério, investir no máximo 54% com o pessoal, que seria gasto com o pessoal, e investir no mínimo 15% em saúde e investir o necessário em manutenção geral e o máximo necessário em capital. As despesas por órgão. Então, de forma mais resumida, Poder Legislativo, o valor para o orçamento de 2026, R$ 2.119.648,94. Poder Executivo, que entra o gabinete do prefeito, controladoria interna e assessoria jurídica, R$ 1.440.000. Secretaria Municipal de Administração, R$ 2.957.244,06. Então, na administração entra esporte, cultura, entra a parte de licitação, a parte de RH, almoxarifado, contratos, então todo ele entra dentro da administração. Na Secretaria Municipal de Fazenda, R$ 2.406.500, entra a contabilidade, a tesouraria, tributos e fiscalização, entra a parte das dívidas, precatórios, se tiver precatórios, se tiver outras dívidas também, ele faz parte tudo da Fazenda. Na Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 2.980.000, entra o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal da Assistência Social, o Fundo do Idoso, o Fundo dos Direitos da Mulher, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência Social. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, valor R$ 10.161.777,12. Então, temos o ensino fundamental, o ensino infantil, transporte escolar, merenda escolar. Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, R$ 9.104.899,88. Temos a Secretaria, o Fundo Municipal de Saúde e temos também o saneamento básico. E tem todos os programas da saúde, agente comunitário de saúde, agente de endemias, programa Saúde da Família, né? Eles entram todo dentro da Secretaria. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 739.930. Temos a secretaria própria, temos turismo,
temos habitação, temos indústria, comércio, que entra todo na parte do desenvolvimento econômico. Na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, R$ 4.430.000. Então, temos a Secretaria, temos Iluminação Pública, Divisão de Obras, Divisão de Limpeza Pública e o Transporte Rodoviário. Na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, R$ 1.160.000. Temos a Secretaria, temos a Divisão de Agricultura, a Divisão de Pecuária e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, totalizando R$ 1.160.000. Então, o total das nossas despesas, R$ 37.500.000. Temos hoje aqui a participação da sociedade, apontar as prioridades, sugerir as metas, que foi o documento que eu passei para vocês. Aí é trazendo para o ano de 2026, tá? Lá no PPA nós sugerimos para 2026, 27, 28 e 29, que era 4 anos. Agora é só um ano para 2026. Participação do órgão público, então coletar as sugestões, estudar a legalidade, programar-se financeiramente, incluir nas metas para 2026, conforme a nossa disponibilidade financeira. Daí nós temos o projeto de lei, que é o projeto 32. Projeto 32, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e dá outras providências. Então, fica estabelecido para a elaboração do nosso orçamento, do município de Mirador, Estado do Paraná, para o exercício de 2026, as diretrizes gerais, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na nossa Lei Orgânica. Portarias editadas pelo Governo Federal, sempre observando as diretrizes, objetivos e prioridades e metas estabelecidas nesta lei. Aí nós vamos ter na lei, nos anexos, metas fiscais, prioridades da administração municipal, a estrutura do orçamento, diretrizes para a elaboração do orçamento, disposição sobre a dívida pública, sobre despesa com pessoal, alteração na legislação tributária e disposições gerais. Então, a gente fala cada um, as metas fiscais, como deve ser feito, os riscos fiscais e providências que devem ser tomados, os valores constantes na nossa LDO para os exercícios 26, 27 e 28, sempre a gente tem que ter uma previsão de aumento e também uma redução das despesas de caráter continuado, então sempre verificar o aumento salarial, o incremento de programas, as atividades incentivadas. Depois nós temos também a margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, vai fazer concurso, vai criar cargos. Sempre a gente tem que levar em consideração o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde tem que verificar se o município tem índice para poder ser criado esse cargo, para ser dado o aumento, para reestruturar a carreira e assim por diante. Então, ela tem que ser demonstrado conforme a nossa LDO determina. As prioridades da administração pública. Então, as prioridades e metas da administração pública para o exercício financeiro de 26
estão definidas e demonstradas lá no PPA, né, na nossa lei, e leis de alterações posteriores que poderão vir. Os recursos estimados na lei orçamentária serão destinados preferencialmente às prioridades e metas estabelecidas lá no PPA, conforme anexo, né, do plano plurianual. Na elaboração da nossa proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá aumentar, diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada. Nesse caso, ele é assim, se tivesse sido elaborado o PPA lá em agosto, a LDO ter elaborado lá em abril, então, assim, depois teve uma recessão na arrecadação. O Brasil teve uma recessão, caiu a arrecadação. Então, ele pode, na própria lei orçamentária, fazer a compatibilidade das três peças ali, deixando os valores iguais conforme a economia no Brasil está. Então, ele já tem um artigo, caso aconteça isso, pode ser feito isso daí, reduzir tanto a receita como a despesa para poder igualar. Na elaboração do nosso orçamento. Então, o orçamento para o exercício de 2026 obedecerá, entre outros, os princípios da transparência, do equilíbrio entre receita e despesa, abrangendo os poderes legislativo e executivo e os fundos municipais. Os estudos para definição do nosso orçamento deverão observar os efeitos de alteração na legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, que daí tem que ser por lei, inflação do período, crescimento econômico, ampliação na base de cálculo dos tributos e a evolução dos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 seguintes. Então, recentemente, acho que foi essa semana, ou semana passada, o governo federal aprovou a LDO deles agora. Então, o próprio governo federal, passou-se vários meses aí, né, desde abril que está lá, na Câmara de Deputados, e somente agora que foi aprovado, tá? Então, agora que eles vão também para a lei orçamentária deles. Até o encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal parte de estudos de receitas, despesa, caso precise, tá? O duodécimo, devido ao Poder Legislativo, será repassado até o dia 20 de cada mês, então até o dia máximo seria o dia 20, sempre a gente passa ou no dia ou com antecedência, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito municipal. Fica o Poder Legislativo obrigado a encaminhar até o dia 19 de cada mês, véspera do repasse, a solicitação do valor ali do duodécimo. Na execução do orçamento, verificado o comportamento da receita, poderá efetuar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observadas as fontes de recurso, adotarão um mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira nos montantes necessários, caso venha a ocorrer essa redução de arrecadação. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programada para 2026, poderão ser expandidas em até 10%, tornando-se como base as despesas obrigatórias. Constitui como os riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que consta no anexo da nossa lei. Então, os riscos fiscais, sempre ele vai ter a nossa reserva de contingência, que tem o valor para epidemias, catástrofes, vendavais, então, que aconteceu lá na cidade, lá em Rio Bonito, lá, né? Então, existe essa reserva de contingência, caso precise, espero que nunca a gente use isso. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal, propondo a anulação de recursos ordinários de outras secretarias e trazendo a dotação para a parte de reserva de contingência.
Os recursos da reserva de contingência, caso não seja destinado para riscos fiscais, poderá, até 1º de dezembro de 2026, poderão ser utilizados, né, por anulação de dotação dele e suplementado outras secretarias, caso precisem. O Poder Executivo é autorizado a realizar operações de crédito por antecipação, então precisa de lei, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor, então tem que passar por lei, abrir créditos adicionais suplementares até 25% do total de cada orçamento de cada entidade, tanto o executivo como o legislativo. Hoje, a maioria a gente passa tudo pela Câmara Municipal, todas as alterações orçamentárias. Os projetos e atividades da Lei Orçamentária de 2026, com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens ou outras extraordinárias, serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, sempre respeitando ainda o montante ingressado. Então, por exemplo, nós temos esse ano, por exemplo, ali, o município foi contemplado com aquele maquinário, motoniveladora, pá carregadeira, caminhão, reta escavadeira e a reta escavadeira hidráulica. Então, esse recurso já está disponível para o Poder Executivo? Ainda não. Por quê? A empresa tem que entregar o maquinário, a gente encaminhar as notas fiscais, o processo licitatório, que já foi encaminhado para eles, e depois que ele vir fazer a vistoria, eles liberam, paga esse recurso. Então, assim, é uma despesa que vai passar empenhada para o ano de 2026, vai ficar como resto a pagar. Por quê? Porque é um convênio já assinado com destinação. Então, assim, ele só vai ser pago, fechar essa despesa, quando essas empresas, né, que ganharam o processo licitatório fazer a entrega desses bens. Fala também das transferências de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, que é o caso nosso lá do asilo. Todo ano, lá no meio do ano, sempre a gente faz a lei, pedindo autorização do Legislativo para poder fazer essa subvenção a entidades privadas, que no nosso caso aqui nós temos o asilo. O Poder Executivo enviará sua proposta orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará e devolverá até a sanção, né, para ela ter vigor a partir do próximo exercício. Depois nós temos: serão considerados legais as despesas com multas, juro pelo eventual atraso de pagamento. Dificilmente acontece isso daqui, é bem raro, tá? Mas o executivo ele pode, né, pagar multa também por atraso, caso isso aconteça. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses poderão ser reabertos no exercício subsequente. O executivo municipal é autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual, que é o que hoje a gente faz, né, todos os convênios, recursos que vêm para o município. O Poder Executivo e a Câmara poderão, por solicitação, através de ato próprio, fazer termo de cooperação, que é a questão da cessão de servidor, tá? E os procedimentos orçamentários anuais, compreendido pela elaboração da LDO, a lei orçamentária e suas respectivas execução, constituem instrumento de atualização e adequação contínua do plano plurianual. Então, toda alteração que a gente fazer em suplementar, tirar lá uma dotação de uma secretaria, colocar em outra secretaria e assim por diante, então ele passa a atualizar também todos os anexos, tanto lá do PPA como da LDO, e traz atualizado o da LOA. Tá? Esta lei entra em vigor nesta data,
surtindo seus efeitos em 1 de janeiro de 2026. Tá? Esse projeto de lei ele já está aqui na Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Tá? Depois disso daqui, a gente tem... Nós temos aí 17 relatórios. Então, tudo que eu falei ali são os relatórios como deve ser feito. O município tem lá dívida fundada, como deve proceder. O município, o índice de gasto com a folha de pagamento ultrapassou os 54%. Então, o que o Poder Executivo pode ser feito? A eliminação de hora extra, da onde que é as horas extras que deve ser cortada. Então, tudo isso daí tem na legislação falando, a parte de evolução das metas, a avaliação. Então, todos esses anexos já estão lá no portal da transparência, em audiência pública e também está lá em projetos de lei. Então, o pessoal que tiver interesse pode estar abrindo lá um por um lá, conforme vocês quiserem conhecer. A gente vai passar um envelope, a gente pedimos para vocês trazer as sugestões. Quem não fez ainda, quiser um tempinho para poder fazer, que são as metas e as prioridades para o 2026. Como eu já tinha falado, o outro dia na audiência do PPA nós trouxemos para 4 anos e agora a gente traz somente para o ano de 2026. Quem participou, escreveu na audiência do PPA, quiser conferir, está lá no portal também da transparência. Lá tem todas as metas e as prioridades que os vereadores que estavam aqui presentes, a comunidade que estava aqui presente, sugeriram ao Poder Executivo. Tá? Então, foi encaminhado também uma cópia aqui para o Legislativo, foi encaminhado uma cópia para a Saúde, para a Educação, Assistência Social, para o Transporte Rodoviário. Então, todas as secretarias recebeu uma cópia da ata da última audiência pública, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer até a gente recolher as sugestões. Uma dúvida, eu vi que na saúde vai ter uma confusão menor do que na educação. É porque, assim, a saúde, ela é 15% um mínimo, né, que tem que ser aplicado. A educação é 25%. Então, a própria Constituição Federal, ela já fala nessa questão da aplicação dos percentuais mínimos. No plano plurianual anterior, que ainda está vigente até dia 31 agora, então, assim, ele estava até um pouco maior devido aos programas, saúde da família, agente comunitário de saúde, agente de indemnismo, porque são recursos do governo federal que vem que não entra nesses índices, tá? Quando agora a gente foi elaborar isso dali, o que acontece? Muitas vezes, o dinheiro que, tanto na saúde como na educação, ele não é suficiente para pagar. E muitas coisas, por exemplo, lá na educação, eu não posso, por exemplo, merenda escolar, eu não posso pagar com o recurso da educação. Ela tem que ser recurso do município, recurso próprio. Então, assim, o 13º que vai ser liberado amanhã para todos os servidores. Por exemplo, a educação, o recurso deles não foi suficiente para pagar o magistério, a folha de pagamento dos professores. Nós tivemos que pagar com outros recursos. Então, assim, a educação, ela acaba sendo, o orçamento dela, pela lógica, bem maior. Ela tem menos programa a nível federal? Tem. O governo federal, ele para a educação,
recebe lá merenda, que é pouquinha coisa, transporte escolar, que é pouca coisa, cota salário e educação, e nós estamos recebendo agora, que é o da parte integral, né? Quando passou a educação ser integral, período integral, então nós vamos receber 4 parcelas. Recebemos 2 parcelas já, diz que dia 30 de dezembro vem a terceira e em janeiro vai ter a 4ª parcela. É compatível com a despesa que a gente gasta? Não. É pouco que vem, mas pelo menos estão mandando. Então, assim, e a nível da saúde já é bem maior. Então, assim, a parte de programas da saúde, para pagar os ACS, ele vem, para pagar o agente de endemias, ele vem o recurso, para pagar um técnico de enfermagem, uma enfermeira, uma dentista. Então, os recursos que vêm ali, a gente consegue pelo menos pagar o salário deles. É claro, liberou para fazer lá várias horas extras. Aí já tem mês que não dá por causa das horas extras, porque ele vem ali somente o valor. É igual o agente comunitário de saúde e o agente de endemias. O governo federal ele repassa 2 salários mínimos, que é o que é a obrigação para pagar eles. Daí assim, teve o vale alimentação, o município que tem que pagar com recurso próprio do município. Fizeram hora extra, vai ter que entrar no recurso do município. Ou o município paga com o dinheiro que veio deles e as obrigações, os encargos em INSS, FGTS, paga com recurso próprio. Então, sempre é feito dessa maneira, tá? Então, assim, se a gente pegasse, a grosso modo, o valor do orçamento, 37 milhões, vezes 25%, seria indo bem maior do que o valor da saúde, que está em 9 milhões. Então, a saúde está lá 9 milhões e a educação com 10 milhões. Então, assim, para ver que a saúde, nós também tivemos que aumentar o valor bem deles ali. Por quê? Porque para quem participou da audiência de metas fiscais lá em setembro, nós estamos lá com 25%, 26% de gasto na saúde. E o mínimo seria 15%. Então, assim, o investimento nosso na saúde aqui é muito alto, principalmente medicamentos, exames e assim por diante, que a gente já discutiu bastante nisso aqui, tá? Então não é que assim, estamos cortando. Não está cortando, não. A gente tivemos que aumentar o da educação para o quê? Para não toda hora a gente ter que ficar pedindo suplementação. Está faltando recurso livre, está faltando isso. Então, assim, o orçamento, tanto da educação como da saúde, que nem a folha de pagamento chega para nós, na contabilidade. Então, assim, nós podemos lá fazer o empenho de todos os setores, menos educação e saúde. Por quê? Nós temos que ver os recursos que veio dentro do mês ali, para ver se o que está na folha, mais os encargos, se o dinheiro dá. O dinheiro não dá. Dá para pagar só o salário do funcionário? Dá. Não dá também? Paga-se com recurso tudo livre, daí empenha tudo recurso livre. Por quê? A gente não consegue assim, até conseguiria, mas é muito trabalhoso você pegar lá, assim, vou empenhar meia dúzia de funcionário, recurso livre, e o resto dos funcionários em outro recurso. Por quê? Porque, assim, são arquivos. Hoje, não é entrar lá no banco e a gente fazer a transferência direto para o funcionário. A gente não pode fazer isso daí. Então, é um sistema do próprio Banco do Brasil. A gente gera um arquivo, esse arquivo vai o nome do funcionário, vai o CPF do funcionário e a conta do funcionário. Então, hoje, por exemplo, nós já enviamos esse arquivo já foi processado, depois é assinado pelo prefeito e pelo secretário da Fazenda, onde o banco vai processar. E amanhã cedo está disponível na conta de todos os funcionários. Então, assim, é essa maneira que é feita essa questão de pagamento. Então, daí eu não tenho como, faltou lá R$500, eu vou pegar de tal recurso. Não dá. Ou a gente faz o valor cheio do funcionário, ou a gente tem que jogar obrigações, é assim que é feito. Então, sempre o que dá mais trabalho é a educação e a saúde, porque o dinheiro
não comporta. A gente sempre tem que entrar com o recurso próprio do município. Por isso que, assim, sempre a gente não pode, a parte própria do município, o que sobra, que é os 60% para o executivo, ele não pode ir lá, vou entrar numa contrapartida de pagar milhões aí numa obra, um exemplo. O governo liberou lá para fazer um asfalto, um exemplo aí, e tem lá uma contrapartida enorme. Então, assim, será que o município vai ter capacidade? Porque, ao mesmo tempo que nós temos recurso, hoje, por exemplo, nós temos recurso suficiente para pagar 13º, para pagar a folha de dezembro, pagar todas as despesas, contrapartida que nós temos, mas assim, porque já veio de 4 anos trabalhando e gastando sempre o que precisa somente, não esbanjar. Agora, a gente vê outros municípios que eles não têm nem dinheiro para pagar o 10º, ou pagar a folha de dezembro. Então, assim, outros municípios estão bem e reclamam que a arrecadação está pequena, que a arrecadação está assim. Para nós, eu não vejo assim, está tendo. Teve um aumento lá de 15%? Não, não tivemos. Se a gente pegar o acumulado dos 12 meses, está tendo entre 4% e 5% de aumento real na nossa arrecadação. Então, assim, para os municípios que saiba investir, que faz essa economia, não gasta com coisas supérfluas à toa, então, querendo ou não, você consegue manter isso daí. Agora, daí muita gente fala, mas é porque vocês não têm hospital. Tá, nós não temos hospital, ok, mas nós pagamos um hospital em Rondon. Nós temos que deixar plantonista 24 horas. Nós temos o posto de saúde funcionando durante o dia e à noite nós temos plantonista. Final de semana, nós temos plantonista, pagando salário, pagando hora extra. Se vocês forem em outro município, não tem a quantia de medicamentos que nós temos disponível aqui. Jamais vai encontrar em outro município que nós temos aqui. Então, assim, coisas que outros municípios não têm e nós aqui temos. Por quê? Porque não temos aí o hospital, não temos uma UPA. Quanto que custa para manter uma UPA? Quanto que vocês acham que custa para manter a saúde de Mirador com folha de pagamento? De um mês. Não, só pagamento de funcionário. Funcionário geral da saúde. Só a saúde. Não, menos, é doido. A nossa folha de pagamento hoje, entre a prefeitura, entre os salários de funcionário, mais os encargos, a parte de INSS, é em torno de 1 milhão. 1 milhão e 50, o máximo aí 1 milhão e 100 por mês. Depende se tem muita hora extra, se tem férias, que nem, por exemplo, agora em novembro, pagou-se as férias do pessoal da educação toda, então ele aumenta um pouco a folha de pagamento. A saúde é em torno de 170, 180, 200 mil reais. Só a parte da saúde. Mas entra ali todos os programas, agente comunitário de saúde, endemias, tá? Então todos os servidores da saúde. Se tiver mais alguma pergunta, alguma sugestão que vocês queiram.
Fabiano, você quer vir comentar? Não entendi. Folha de pagamento. Geral. Da prefeitura toda, educação, saúde, assistência, pátio, prefeitura, toda. Todos os servidores. São 190 servidores, mais ou menos. Entre a folha de pagamento mais o INSS, FGTS, né, dá em torno de R$1 milhão. Não, da saúde dá em torno de 200 mil. Tá? Em torno de 200 mil é da saúde. 190, 180, depende de um mês. Se tem férias, se não tem, se tem muita hora extra. Aí que nem, por exemplo, agora nós estamos com um médico a menos, né? Quando tinha na folha de pagamento, então era a mais, né? Quando tinha o outro doutor que tinha. Solicitando concurso público, tá? Então nós vamos estar passando aqui as prioridades e metas que pediram para o ano de 2026. Então está pedindo a realização de concurso público, criação do distrito em 4 Marcos, reforma do cemitério e concurso público novamente. Ampliação da supercreche, indústria, concurso público. Depois nós temos reforma da pista de caminhada, revitalização do cemitério, show com artistas de outros gêneros musicais, construção do pátio rodoviário, construção do CRAS, construção de uma nova prefeitura, Casa da Cultura, melhorar os canteiros central da cidade, reforma das praças, reformar o campo da cidade, ampliação da supercreche, Casa da Cultura, ginásio de esporte. Está pedindo uma médica pediátrica para a saúde. Fala dos atestados médicos, fala de passar essas crianças, pessoas pela enfermeira. Então, assim, fala de trazer outros profissionais na parte da saúde, né, como um psiquiatra, um pediatra, um fonoaudiólogo e assim por diante. É o que temos aqui para 2026. Aí, passo a palavra para o Fabiano e fazer o encerramento. Boa tarde. Só agradecer ao Clércio pela audiência, agradecer a presença de todos. E nada do que está ali é impossível, não. São tudo coisas possíveis, tá? De ser implementadas. Uma já está, a maioria, na verdade, já está bem engatilhada do que foi pedido ali, tá? O restante a gente vai trabalhar para conseguir, beleza? Mais alguns dias tem a audiência do orçamento, né? Provavelmente semana que vem, na outra semana. E a gente vai estar aí novamente, beleza? Obrigado a todos pela presença aí. Vão com Deus e daqui a pouco, quem tem criança, traz na rua para a molecada pegar bala. E nós estamos indo para 4 Marcos agora, jogar bala para a molecada lá, beleza? Um abraço.